Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de introdução a Machine Learning. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a regressão ou regularização Ridge e a laço. Elas são tecnicamente regularizações, mas elas podem ser encaradas como um tipo de regressão. Eu não gosto dessa maneira de visualizar, então o nome é regularização aqui no tipo, ok? Bom, o que são essas coisas? São essencialmente maneiras de você deixar o problema um pouco mais tratável. Tá? Quando você faz modelos de machine learning, com frequência eles têm algum tipo de problema numérico com muita frequência ou simplesmente porque os dados não são tão bons assim e você acrescenta uma regularização no seu modelo para ele ficar um pouquinho mais bonzinho. Okay? Vamos começar com a regularização Ridge ou a L2, tá? Então, o que acontece muitas vezes é você tem um problema mal condicionado. Eu vou focar nesse tipo de problema aqui, de regressão múltipla, porque problemas mal condicionados eles têm especificidades, mas esse daqui eu consigo falar bem sobre ele, que a gente acabou de ver. Para resolver ele, você acaba pensando nesse sistema linear aqui embaixo, ok? Vou dar um zoom a mais por enquanto. Necessário diminuir depois. Esse problema vira esse sistema linear, e esse sistema linear tem a matriz x transposto x. Se você tiver colunas da matriz x que são múltiplas uma da outra, a matriz x é singular. Tá? Ou seja, se você tiver aqui nessa x várias informações sobre um produto lá e você quer saber o preço. Por algum motivo você colocou o peso do produto em gramas e em quilos. Múltiplo uma da outra. Só está em unidades diferentes. Ou tem alguma outra informação que você calcula de duas maneiras e é a mesma conta, que você não percebeu. Quando você for tentar resolver o problema, matematicamente ele não tem solução a priori. Ou, para ser mais exato, ele pode ter infinitas soluções ou não ter solução. Para aqueles que gostam de se divertir, dá para mostrar que tem infinitas soluções, tá? Deixa como exercício. Do ponto de vista de regressão, no entanto, a gente não tem uma maneira óbvia de escolher qual dessas soluções é a melhor. Qual que a gente vai escolher? Não tem uma coisa simples para dar. Até tem algumas, mas mesmo assim, a gente não tem o método não fica mais tão bem comportado para achar essa solução, dependendo de como você implementar. Em regressão logística, em redes neurais, o mesmo problema acontece, mas não necessariamente da mesma maneira, tá? Se você tiver colunas iguais, provavelmente vai dar o mesmo tipo de problema. Em regressão logística, que a gente vai ver nos próximos vídeos, também acontece problema de mal condicionamento se você tiver, por exemplo, os dados separados. Então, se você for olhar no scikit-learn, por exemplo, ele sempre usa regularização. Por default, ele já está usando regularização. Então você precisa explicitamente desligar a regularização. É um problema muito comum. Bom, eu falo aqui sobre as colunas serem múltiplas, mas só para deixar claro, esse é o caso extremo. Na prática, isso não vai acontecer tanto, certo? É verdade. No entanto, se você tiver as colunas muito próximas uma da outra, ou nem tão próximas assim, o problema já fica bem mal condicionado. Quando você faz x transposto x ainda, ele fica péssimo, tá? Então aqui tem um pouco de teoria matemática, matricial. Se a condição de x for mais ou menos ruim, a condição de x transposto x é bem pior, tá? Então é uma coisa preocupante. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. Essas aqui são as curvas de nível de um modelo que tem dois parâmetros, beta 1 e beta 2. O beta 0 poderia estar aqui também, pode ter beta 3, beta 4, não interessa. O que interessa são esses dois que são relacionados a matrizes que têm colunas iguais, ou mais exatamente, uma coluna é 4 vezes a outra coluna. Se você gostar de álgebra linear, de geometria analítica, você pode tentar fazer esse exemplo na mão. Você sabe que existe uma solução aqui, existe uma reta aqui que corresponde a todas as soluções desse problema, tá? Nesse caso de minimização, mas no caso de álgebra linear, solução do sistema linear. Então existe toda uma reta de solução aqui.
E aqui eu tenho isso em 3 dimensões. Está escondido para você não ver de primeira. Está aqui rotacionado. Ok? Eu vou pedir desculpa que essa aula está bem pesada. Eu tenho algumas coisas mais lentas, então qualquer coisa que eu mexo ele fica lento. Então esta imagem aqui são as curvas de nível desta superfície. Você consegue ver que aqui você tem todo um mínimo que ele vai. Dependendo do modelo que você utilizar, isso não é um grande problema, tá? Do modelo e do método que você utilizar, ele acha alguma dessas soluções e para e fica feliz, tá? Mas, como eu disse, existem outras coisas que vão acontecer. Bom, como que a gente pode fazer para resolver esse problema? Entra a regularização Reed. A regularização Reed, ela vem dessa ideia aqui, que é, se essa matriz de transposto x é mal condicionada, eu posso adicionar lambda vezes a identidade nesta conta, e essa nova matriz de transposto x mais lambda i, ela com certeza não é singular para lambda positivo. Qualquer lambda positivo, teoria matemática, que você estiver estudando análise numérica matricial, você já viu esse tipo de matriz, que é a matriz definida positiva, nesse caso semi-definida positiva, e com lambda ela é definida positiva. Se você não estudou isso, não tem problema, basta saber que esta matriz aqui, ela é topzera, ok? Então aqui ela está muito bem comportada com qualquer lambda positivo, com lambdas pequenos ela fica ainda, vamos dizer assim, quanto maior o lambda, mais bem comportada, só que quanto maior o lambda também, mais a identidade pesa e o x transposto x perde valor. Então se você colocar um lambda gigantesco, é como se você não tivesse x transposto x, você só tem lambda vezes beta igual a x transposto y, e o lambda gigantesco passa dividindo, quer dizer que vai para zero. A gente vai ver isso acontecendo, inclusive. E aqui que entra a parte boa para a gente de machine learning e de otimização. Este problema aqui equivale a você minimizar essa coisa aqui. Ou seja, é o nosso problema original de quadrados mínimos ou regressão linear, polinomial, múltipla, o que for, com esse termo aqui, que é a regularização L2. Tá? Então, esse termo aqui você tem um lambda, que é um hiperparâmetro que você precisa escolher, e a soma do quadrado dos betas. Muitas vezes você exclui o beta zero, que corresponde ao coeficiente independente, ou intercepto. Tá? Varia muito. Na otimização a gente deixa todo mundo, mas machine learning em geral beta é eliminado por motivo. Ok? Bom, Reach, só para saber de onde vem a ideia de Reach. Reach é exatamente essa figura aqui. É um vale, então o nome da regularização é por conta dessa coisa aqui, tá? Dessa imagem. Não gostamos, você vai saber por quê quando a gente olhar a próxima. Então, a saber, eu estou aqui com 0 regularização. Quando eu acrescento um pouco de regularização, a minha figura muda. Ela é acrescida de um termo quadrático, então você está somando dois... esse é o nome bonito para isso daqui, mas eu estou somando duas figuras que correspondem a superfícies quadráticas, um paraboloide cilíndrico, um cilindro parabólico, na verdade, e um paraboloide elíptico. Você soma os dois, você vai ter um paraboloide elíptico, que é esse daqui. Você vê que agora eu tenho uma solução, antes eu não tinha solução, ou tenho infinitas, mas eu não tenho uma explícita. Agora eu tenho uma solução e ela está encostada um pouquinho para cá. Não está mais sobre a reta. Ela se afastou da reta. Se eu aumentar a regularização, você vê que a minha figura ela fica menos achatada, essas elipses, ela fica mais próxima de um paraboloide elíptico e a solução fica mais afastada da solução original. Quanto mais eu aumento, mais ela vai se afastando da solução original. Okay? É aquela ideia. Ela fica mais bem comportada, só que mais longe da solução que a gente gostaria de ter, entre aspas, ok? Da solução que minimiza o problema. Fantástico. Essa é a ideia.
De uma maneira geral, você pode sempre pensar que quando você está fazendo a regularização, você está acrescentando esse lambda vezes beta quadrado. Sobre 2, normalmente. Tá? Por dividido por 2 aqui. Pela mesma questão de antes. Derivou, o 2 corta com o meio. A gente gosta disso. Então, vou fazer uma regularização L2 em redes neurais. Somando esse termo aqui. Em regressão logística. Está somando esse termo aqui. Mesma coisa. E o motivo que as pessoas falam, vou fazer uma regressão Ridge, é essencialmente fazer uma regressão linear, polinomial ou múltipla, quase sempre a múltipla, com a regularização L2. É só isso. Um exemplo polinomial que eu acho divertido, eu estou aqui com um polinômio de grau 10, eu acho, tá aqui, 9 na verdade. Na verdade, acho que o polinômio era de grau 10, eu só coloquei 10 termos, não faz diferença. O importante é que eu tenho um polinômio gigante aqui e eu tenho esses dados que não correspondem ao polinômio de grau 10. Você vê que eu estou fazendo um certo overfitting no meu polinômio. Eu acrescento regularização, eu vou diminuir levemente alguns coeficientes e eu vou suavizar um pouco esse meu overfitting. Então, a regularização, ela ajuda nisso também. Okay? Esse polinômio que eu tenho aqui e essas colunas que eu saí criando, elas são, de certo modo, um mau condicionamento que eu estou acrescentando. Então, quando eu coloco uma regularização, eu suavizo isso. Só que se eu regularizar demais, eu vou e mato meu polinômio. Tá vendo aqui o zero? Eu estou puxando o meu polinômio para o zero. Isso é ruim. Ok? Então você precisa achar um valor para o lambda bom, nem muito pequeno, nem muito grande. A outra regularização que a gente faz muito aqui é a laço, a regularização L1. Para ser mais exato, a regressão laço ou regularização L1. Laço é um acrônimo List Absolute Syncretion, alguma coisa que eu nunca lembro. Mas o que importa é esse Absolute Syncretion. Você entendeu? Certo? Esse List Absolute Shrinkage aí quer dizer que está falando de uma diminuição absoluta, que está falando em módulo. Em vez de adicionar aquele termo do beta 2, a norma 2, que é a soma dos termos quadráticos, eu adiciono a norma 1, que é a soma dos módulos. Então, esse daqui é o módulo de beta 1, mais módulo de beta 2, mais módulo de beta 3, etc. Como apareceu do nada, eu deixei explícito. Norma de beta 1 é a soma dos módulos, tá? Comecei em 1, mas posso começar em 0, não faz diferença. Esse é o problema, estou resolvendo. Não estou mais elevando ao quadrado, é só a soma dos módulos mesmo, tá? E é um problema mais difícil de resolver porque ele não é diferenciável mais, tá? Então, esse problema aqui tem módulo, quer dizer que ele tem bico. A função tem bico, quer dizer que ela não tem derivada naquele ponto. Então, os métodos para resolver esse problema não são triviais mais. Não tem um sisteminha linear, ok? Existe outra vantagem, que é ele manda alguns parâmetros para zero. A gente vai ver isso daqui acontecendo. Isso é uma vantagem muito boa, principalmente quando você tem um modelo com muitos parâmetros. Você quer matar parâmetros para você fazer um modelo mais barato. Então é uma contrapartida aí para você decidir se você quer usar ou não regularização L1. Dependendo de que você estiver utilizando, você já está usando um método especial, então não faz diferença ou não você usar o L1. E aí tem um truque para você resolver esse problema, que não é exatamente um truque muito bom, que em vez de você resolver isso daqui, você resolve o problema com um menor ou igual a delta como restrição. A norma é menor ou igual a delta. E você não tem mais a norma aqui. Então isso daqui é um truque que você pode fazer. Esse problema é equivalente a esse para algum delta. E a relação entre lambda e delta não é trivial. Não tente achar. Então tá aqui. Eu fiz para você ver um exemplo. Este lambda 0, quer dizer, não está tendo regularização nenhuma, equivale a você ter um delta que é muito grande e não está tocando no ponto. Então, essa restrição é inútil, é por isso que está assim.
Se eu tiver um lambda um pouquinho maior, ou suficientemente maior para ser exato, eu tenho um delta empurrando meu ponto para dentro. Então aqui fez uma mudança muito pequena, quase imperceptível. Um lambda suficientemente maior, ele puxa o ponto para lá. Foi muito rápido aqui, mas ele já puxou para lá. Não dá para ver direito esse wireframe aqui, mas essas curvas de nível aqui, elas não são elipses, tá? As curvas de nível desse beta 1 aqui são tipo módulo em 2 dimensões. Você tem bicos, você tem quinas, certo? Um pouquinho maior o lambda, ele desce ainda mais para cá. Veja que ele jogou para a parede o meu beta 1 e agora ele está diminuindo o valor de beta 2. Então o beta 1 virou 0, agora com certeza ele é 0. E conforme você aumenta, ele joga mais para baixo o valor de beta 2. Assim como no caso da regularização Ridge, ele foi mandando para o 0, a regularização Laço, ou L1, também manda para o 0. Só que ela costuma mandar para o 0 rápido. E ela manda direto para o 0. Enquanto que o Ridge ela vai pelo meio, ela vai puxando para o 0 todo mundo junto, para demora. Então a L1 é muito rápida para zerar os elementos. Então aqui eu tenho o mesmo exemplo polinomial, tem uma diferença importante, esse lambda pequeno aqui ele não é 0, ele já é um lambda muito pequenininho, e o método que eu usei para resolver, ele não consegue resolver ele perfeitamente. Então ele não está com um modelo sem regularização. Já tem alguma regularização, infelizmente. Então você já vê que tem 6 elementos nulos. Já não tem o meu polinômio de grau 10 ou 9. Só tenho esses 4 elementos iniciais. Então já fez muita diferença esse lambda aqui. E é um lambda muito pequeno, tá? Mas um pouquinho não faz diferença quase nenhuma. Um pouquinho mais ele vai começando a mudar. Um pouquinho mais, você está vendo aqui do lado ele mudando os valores, ele já quase não faz muita diferença. Para um lambda um pouco maior, esse cara reviveu. Provavelmente ele estava com uns décimos muito baixos. E como eu falei, ele não resolve exatamente. E aí você começa a ver que ele começa a forçar. O beta 4 está querendo ir para 0 também. Então ele matou o beta 4 e o beta 2. Só tem beta 1 e beta 3 aqui agora. Ok? Então é isso, a regularização Laço, muito boa para mandar as coisas para 0. Então como eu falei para você, a gente precisa escolher o lambda. O lambda é um hiperparâmetro, então você não otimiza ele no modelo. Você tem várias otimizações que são feitas, então você resolve o modelo cada vez que você quer testar um lambda diferente. E a resposta de como encontrar o lambda é a mesma para vários dos hiperparâmetros, você faz validação cruzada. Então eu tenho aqui um exemplo, não importa do que é, só um exemplo que eu fiz. Você tem aquele velho modelo, o velho gráfico de a minha métrica e os vários parâmetros, os vários valores de parâmetros que eu tenho. A gente fez para o KNN, a gente fez para o grau do polinômio, agora eu estou fazendo para o lambda. Então eu tenho um modelo específico. Eu acredito que a regressão Ridge aqui, de regressão múltipla com o L2, e vários valores de lambda. E você vê o que acontece no meu treino e teste. Então, o treino é essa reta de cima aqui em vermelho. E o meu treino é a reta em azul e o meu teste é a reta de cima em vermelho. Então você vê que no teste ele está nesse valor aqui em cima, perto de 1 e pouco, 1,5. E ele vem, aqui ele dá uma quedinha muito pequena e aí ele piora um monte. Por quê? Aqui ele está com overfitting, aqui ele diminuiu muito pouquinho, que ele deu uma generalizada muito breve, e aí o meu modelo começou a parar de explicar bem os dados. Então, se você olhar aqui, provavelmente não dá para ver, eu acredito que esse ponto aqui ele dá uma quedinha muito pequena, mas se você fizer isso com um for, para você testar esses vários valores, você vai ver que aqui é o ponto bom. Eu vou escolher esse lambda ali. Para finalizar, eu deixo avisado que existe uma mistura dessas duas regularizações, que é você fazer uma combinação convexa entre a regularização L2 e a L1. Esse parâmetro alfa aqui, você escolhe ele entre 0 e 1. Tecnicamente você pode mudar mais que 0 e 1, só não vai fazer sentido. 0, você zera a regularização L1, fica só com L2. E 1,
contrário. Então, valores estritamente entre 0 e 1 dão uma mistura entre as duas regularizações, e essa é chamada de Elastic Net. Então, ela dá uma misturada boa para melhorar o número de condicionamento com a L2 e para poder tentar forçar uns elementos para 0 com a L1. Legal? Você tem agora dois hiperparâmetros para você escolher, que é o alfa e o lambda, tá bom? Então, é um custo a mais para você tentar deixar o modelo ainda melhor. Bom, essa era a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. A gente está com algumas aulas já preparadas. Regressão logística está chegando aí. Então, já aperta o sininho para receber a notificação quando ela chegar. E me ajuda compartilhando esse vídeo para a gente chegar a 1000 inscritos em 2021. Beleza? Obrigado e até a próxima.